Eu estou recebendo aqui o nosso amigo Dr. Manuel Soares. Ele é dermatologista e a partir de agora a gente vai falar sobre esse assunto muito importante. Às vezes as pessoas pensam que cuidar da pele, que se proteger não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Apareceu aquele sinal, aquela mancha, que tudo você deve procurar logo um profissional de saúde, dermatologista. E aí sim você vai estar cuidando do seu corpo e da sua saúde como um todo. Dr. Manuel Soares, é um prazer recebê-lo aqui no Balanço Geral. Seja bem-vindo e eu tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito saudável a partir de agora. Boa tarde, Salomão. Boa tarde, telespectadores do programa Balanço Geral. É um prazer estar aqui novamente falando sobre as doenças da pele e podendo contribuir para o esclarecimento de alguns problemas que afetam esse órgão que é o maior órgão do corpo humano, a pele. Exatamente. E muitas pessoas, às vezes, até podem imaginar que cuidar da pele não tem grande importância. Mas aí, quando eles vão se deparar com um problema, pode ser tarde demais. Doutor, eu sou daquele tempo que é melhor você se prevenir. É melhor uma prevenção, não é? Do que você ficar esperando algo acontecer. Então, o nosso bate-papo vai direto para tratar de um assunto muito importante. Olha só, muita gente, e a gente às vezes fala que o câncer de pele não vai acontecer comigo, não vai ter nada demais. Mas é sempre bom a gente saber que muitas pessoas têm esse problema e acham que é uma coisa muito comum, quando, no entanto, é uma coisa que pode se complicar se não for cuidado cedo, não é isso, doutor? Com certeza. Não é um problema tão distante de nós, né? Eu acho que a gente mora num país que é um país que fica um país tropical, com a incidência muito alta de radiação ultravioleta. E a radiação ultravioleta é o principal fator para o desenvolvimento do câncer de pele. Então, o câncer de pele, ele pode ser dividido no câncer melanoma e não melanoma. O câncer não melanoma tem o basocelular e o espinocelular. E esse basocelular é o câncer mais frequente na população brasileira como um todo. Então, se você pegar todos os tipos de câncer, câncer do pulmão, câncer de próstata, câncer do colo do útero, de mama, e perguntar qual é o câncer que mais acontece na população brasileira, seja mulher, seja homem, é o câncer de pele, especialmente esse câncer não melanoma, o carcinoma basocelular. Então, como é o câncer mais frequente no nosso meio, então, com certeza é algo que a gente deve se preocupar, porque ele está mais próximo do que a gente imagina. Imagina. E é uma coisa que é visível, não é? É uma coisa que é visível. Então, você que está acompanhando essa nossa entrevista, fique atento, porque você vai saber aqui detalhes de como você cuidar ainda mais da sua saúde. Doutor, existe um tipo de hábito do dia a dia que muita gente repete sem perceber e que pode aumentar esse risco. Que hábito é esse que nós fazemos no dia a dia e muitas vezes não percebemos que pode ser prejudicial? Então, é um hábito muito ruim, porque a gente se expõe ao sol sem se proteger. Por exemplo, a gente está no dia a dia, a gente está trabalhando, a gente está praticando atividade física, a gente está caminhando, né, fazendo qualquer tipo de atividade exposto ao sol e não se protege. Então, esse é um hábito muito ruim que a maioria da população tem, que é de andar, se expor ao sol sem proteção solar. Então, assim, como foi falado anteriormente, a radiação ultravioleta, através da exposição solar, é o principal fator para o aparecimento do câncer de pele. Então, qual a principal medida que você pode ter, um hábito bom que você pode ter de proteger do sol? Através do uso do protetor solar e através de roupas que ajudem a proteger, a diminuir essa exposição. Então, adquira esse hábito que com certeza fará diferença ao longo da sua vida. Até porque a exposição solar é algo cumulativo, o dano solar é cumulativo. Então não é só o sol de hoje que está fazendo você ter o câncer de pele, é o sol da vida inteira. Então junta todo aquele dano que vai acometer na sua pele e irá desenvolver no futuro um tipo de câncer de pele. E isso é muito ruim, porque muito já ruim. Foi falado que é o principal câncer que acomete toda a população do Brasil. Certo, doutor. Existe algum horário específico? Porque às vezes a gente diz assim, o sol de horário até tal hora é benigno. Existe algum, para vocês da área de dermatologia, existe algum horário específico em que esses raios solares não é prejudicial?
No horário da manhã, a partir das 9 horas da manhã, a incidência dos raios solares, principalmente nos países tropicais como o Brasil, já é muito intensa. E esse horário até 16 horas também ele está no pico. Então, se você evitar o sol nesses horários, mas pelo menos se proteger, principalmente nesses horários, através do uso do protetor solar, de uma sombrinha, de uma roupa com proteção UV, é muito importante para evitar que apareça um câncer de pele. Hoje em dia, geralmente você vê as pessoas em piscinas, em praias, em corridas, com aquelas camisas próprias para que não fique com o corpo manchado. E não custa nada você também fazer uma consulta e ver aí qual o protetor que mais se enquadra, porque tem também a questão do tipo de pele, não é? Inclusive, a próxima pergunta fala sobre isso. Nem toda pinta é perigosa, claro. Mas o que costuma fazer a pessoa desconfiar que aquela mancha ou sinal merece atenção? Às vezes você tem um sinal, às vezes você tem aquela pinta ali que já é de nascença, mas não custa nada também fazer uma verificação. O senhor concorda? Concordo, sim. O que vai fazer você suspeitar de uma pinta, né? Aí você vai ter que procurar seguir o ABCDE do diagnóstico do melanoma, em que o A é a assimetria, você divide a lesão ao meio e uma metade é diferente da outra, o B com as bordas irregulares e mal definidas, o C, uma lesão com várias cores, né, variando do branco, do marrom, do azul, do cinza, e o D com o diâmetro maior do que 6 milímetros. Para deixar mais fácil, lembrando que 1 centímetro tem 10 milímetros, então 0,6 milímetros é a metade de 1 centímetro. Então, um sinal acima desse tamanho já é preocupante. E o E da evolução, né? Se aquela lesão que estava ali, ela está coçando, ela está sangrando, ela começou a doer ou ela aumentou de tamanho, já é um sinal de alerta. E lembrando que isso eu estou falando do câncer melanoma, né? E esse câncer melanoma é o principal câncer que tem um prognóstico pior dentre os cânceres de pele. Tipo, quanto mais cedo você fizer o diagnóstico desse tipo de câncer melanoma, maior a chance de você obter a cura. Já se você deixa passar, com o tempo ele vai se aprofundando, ele cresce tanto horizontalmente como verticalmente, e aí o fator prognóstico ele piora bastante, podendo inclusive dar metástases para outros órgãos, como os olhos, o cérebro e todas as áreas do corpo. No caso, o câncer de pele, melanoma, ele aparenta externamente, que você vê, mas caso seja algo maligno, ele penetra para outros órgãos, é isso? Ele costuma dar a metástase, a disseminação, entendeu? Do local ele pode ter uma disseminação pelo sangue, hematogênica, né, que a gente chama, ou pelos vasos linfáticos. E ele se dissemina para os outros órgãos, assim, por exemplo, como um câncer de próstata, ele pode ter metástase para outros locais. Para outros órgãos, entendeu? Né? E a outra coisa que se fala sobre o melanoma é que ele tem tratamento, e o tratamento, se for feito precocemente, a chance de cura é muito grande. Então, se deixa passar, além de ter essas possibilidades de metástase, ainda tem que, depois de uma cirurgia, ver toda a avaliação do corpo, para ver se não investigar todos os órgãos para eliminar essa possibilidade da metástase. Aí tem outras formas de tratamento do melanoma, caso ele seja mais agressivo, que são as terapias adjuvantes, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia específica para a lesão, né, do melanoma. Isso falando do carcinoma, do câncer melanoma. Já o câncer não melanoma, né, ele pode, com aquela lesão suspeita, acima de 6 semanas, que não cicatriza, é um principal indício daquela lesão ser uma lesão suspeita de câncer de pele não melanoma. E lembrando que o câncer de pele, ele pode surgir de um sinal que já existia, como de uma lesão nova que não existia. 25% dos cânceres melanoma surgem de um sinal que já existia. Por exemplo, um sinal ao nascimento. E aquele sinal ao nascimento, ele pode sim probabilidade de desenvolver o melanoma, 25%. Já a maioria dos cânceres melanoma, eles surgem a partir de lesões novas, de sinais que não existiam na pele. Doutor, uma curiosidade aqui, não consta aqui nas perguntas, mas o telespectador está me perguntando aqui. E assim, na área da dermatologia,
Cor de pele influencia com relação ao câncer de pele? A pessoa com a pele mais clara ou mais escura tem alguma diferença nesse assunto? Então, pessoas com fototipo mais baixo, pessoas que a gente chama da pele branca, né? Cabelos mais claros, olhos claros. Essas pessoas têm menos melanina, né? Que é o pigmento que dá a cor à pele, o principal pigmento que dá a cor à pele. E essa melanina, na célula, ela dá a proteção contra a radiação ultravioleta. Então, as pessoas que têm um fototipo baixo, dessas características que eu falei agora há pouco, elas têm uma maior chance de desenvolver o câncer de pele. Mas isso não significa, por exemplo, que uma pessoa negra não pode adquirir, né? Adquirir, entendeu? Existem alguns tipos de câncer mais específicos para a população negra, né? Principalmente o melanoma lentiginoso acral, que é um tipo de melanoma que costuma acometer principalmente as extremidades, os pés e as mãos. Obrigado pela sua pergunta, muito interessante. Doutor, tem algum erro muito comum que as pessoas cometem, tipo achar que é só uma feridinha, é só uma manchinha, e acabam demorando para procurar ajuda? O senhor, como dermatologista, já se deparou com esse tipo de comentário? É só uma feridinha, é só uma manchinha, não vai ser nada não. Já aconteceu isso? Com certeza. O que eu vejo, por exemplo, muitos pacientes chegam, era só uma espinha, e a espinha não sara, é uma feridinha que não sara. E como eu falei um pouco atrás aqui na nossa conversa, aquela lesão de 4 a 6 semanas que não cicatriza já é algo que vai te levar a suspeitar, poxa, eu tenho que procurar o dermatologista, porque ele é o especialista, é a pessoa mais capacitada para fazer esse diagnóstico precoce do câncer de pele. Então a pessoa procura o dermatologista, já faz aquela avaliação e ver se aquela lesão é benigna ou maligna, porque aí o dermatologista ele vai dar a melhor conduta para esse tipo de problema. Exatamente. Olha, uma dica, sempre que eu estou aqui fazendo uma entrevista com algum profissional de saúde, eu sempre digo o seguinte, porque o brasileiro, ele costuma, doutor, usar um medicamento que o vizinho está usando, usar o medicamento que um amigo está usando, e cada um de nós, nosso corpo é único. Então você que tem alguma mancha, você que tem alguma ferida, algo suspeito, não vá atrás disso não, procure um profissional para que você possa ser tratado com a certeza e, é claro, sendo feito aí um diagnóstico precoce, você pode muito bem se ver livre de qualquer enfermidade. Outra coisa que acontece bastante é esses tratamentos caseiros para sinais. Então, como é que uma pessoa vai chegar na sua casa e pedir para queimar um sinal se ela não sabe nem se aquilo ali é benigno ou maligno? Imagina aí que você vai mexer no enxame, numa caixa de moribundo, né, que nem fala do interior. E aí a pessoa vai assanhar aquele negócio, não vai ficar legal, entendeu? Você vai queimar, vai prejudicar a avaliação do especialista. E às vezes eu tenho recebido muitos casos de pacientes que foram submetidos a esses tratamentos paliativos, e aí quando chega lá a gente já tem um negócio bem avançado. Complicado, né? E isso prejudica demais o tratamento de um câncer de pele. Foi isso que eu falei, nunca faça a coisa por sua conta, faça sempre com a avaliação de um profissional. Olha só, quem nunca fez uma avaliação da pele deve procurar o dermatologista em que momento? Só quando aparece algo estranho ou antes disso também? Eu sou do tempo e do acordo que a pessoa deve procurar antes do problema se agravar, não é isso? Com certeza. Como já foi falado, nós moramos num país tropical, no Brasil, onde a incidência de radiação ultravioleta é muito alta. Então, se você é aquela pessoa que sempre se expôs ao sol e tem aquele hábito de não usar o protetor solar, de não usar roupas que protegem do sol, é melhor você procurar um dermatologista e fazer uma avaliação para ver se você não tem nenhuma lesão que predispõe você a ter um câncer de pele, tá certo? Exatamente. Olha, é um assunto muito importante. A gente, aqui mesmo na nossa região, Bacabal é uma cidade bastante quente e, vez por outra, o sol é escaldante. Até as pessoas brincam que dá até para fritar um ovo no asfalto. Então, procure o nosso amigo, o Dr. Manuel Soares, para fazer um atendimento e você vai, com certeza, meu amigo, ter aí uma saúde e uma pele bem mais saudável. Doutor, para fechar, qual é o recado que o senhor daria para quem está assistindo a nossa entrevista agora, nesse momento, e nunca parou de verdade para observar a própria pele? Porque, de repente, as pessoas também têm aquele costume de dizer, é sinal de idade. As pessoas têm mania de dizer isso, não é?
a pessoa tinha uma pele bem limpa e tudo, de repente começa a aparecer alguma coisa, aí não, isso é da velhice, é da idade e tudo mais. É sempre bom fazer uma avaliação, não é isso? Com certeza. O principal recado que eu dou para a população de Bacabal e região é que adquira o hábito de usar o protetor solar, de usar roupas que protejam do sol e tenha uma visita frequente ao dermatologista sempre que aparecer algo que te deixa em dúvida. E também para prevenir qualquer tipo de lesão. Às vezes você não tem essa lesão, mas você tem um amigo, um parente que tem essa lesão e às vezes aquela pessoa não quer, ela fica achando que não é nada, né? Mas ela não tem um olho treinado, né? Por exemplo, eu sou dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica. Tenho 20 anos de formação, estou atuando aqui na região, sou de Teresina e trabalho no Instituto José Carlos Portela. Então a gente tem uma experiência de ver esse tipo de lesão e a gente tem uma assertividade muito alta para poder fazer esse tipo de diagnóstico. Então, se você tem essas características, quer fazer a prevenção do câncer de pele e de outras doenças da pele, unha, cabelo, procure o Instituto José Carlos Portela. Eu estou atendendo todas as terças-feiras na clínica e será um prazer muito grande atender você que está nos assistindo. Antes da gente finalizar, doutor, quem mais procura o dermatologista? O sexo masculino ou o sexo feminino? O sexo feminino. Geralmente eu recebo muitos pacientes, os homens, né, levados pelas mulheres, que geralmente o homem, isso não é nada. E a mulher, vamos lá. Às vezes o homem vai sozinho dizendo, tô aqui porque a minha mulher me pediu. Então, mas assim, a gente sempre vê que as mulheres são mais cuidadosas, né? Pois é. Eu acredito que essa questão de cuidar da saúde, as mulheres sempre estão mais preocupadas. O homem pelo machismo, talvez, mas já mudou bastante. A gente já observa que o homem hoje ele também está mais preocupado com a aparência, com a saúde, e isso é muito importante. Doutor Manuel Soares, eu fiquei muito satisfeito, feliz por recebê-lo aqui dentro do Balanço Geral para a gente falar de um assunto que é muito importante. Cuide da sua pele, hein? Instituto Dr. José Carlos Portela, você pode entrar em contato através do WhatsApp 999-9156-8988. Faça uma avaliação. O nosso amigo Dr. Manuel Soares está toda terça-feira, é isso? Toda terça-feira. Toda terça-feira aqui em Bacabal atendendo você e com certeza você vai ter aí, como se diz no popular, uma pele de pêssego. É isso que todos nós queremos, não é? Com certeza. A aparência é tudo de importante para todos nós. Agradeço a sua presença e fique à vontade para as suas considerações finais. Então, o dermatologista, ele é o médico que cuida da saúde da pele, das unhas e dos cabelos. Existem mais de 3 mil doenças catalogadas na dermatologia moderna atualmente. Então, são muitas coisas que o dermatologista pode observar na sua pele. A pele, como o maior órgão do corpo humano, ele precisa de um cuidado extremamente importante no dia a dia, para evitar problemas do dia a dia. Existem vários órgãos que refletem as doenças sobre a pele. E a gente consegue fazer diagnósticos, inclusive, de outros órgãos a partir da aparência da pele. Então, se você quer um atendimento com bastante cuidado, bastante eficácia, procure o Instituto José Carlos Portela, que lá você terá um diagnóstico e um tratamento com precisão. Muito bom. Meu amigo Jeff, coloca para a gente ver aí o Instituto Dr. José Carlos Portela, que é referência na saúde aqui em Bacabal. Dr. Manuel Soares, tratando aqui da pele na área da dermatologia, e Dr. José Carlos Portela com relação a veias, não é? Isso. A outros tratamentos. Olha só, aí é o Dr. José Carlos Portela em atividades e você deve procurar. Aqui em Bacabal, tudo para você cuidar, varizes, Dr. José Carlos Portela, e falando em pele, Dr. Manuel Soares, tá certo? E com essas imagens a gente fica falando aí sobre o Instituto Carlos Portela, pode colocar o VT para a gente ver, tá certo? E a gente vai seguir em frente, ok? A gente vai seguir em frente agora logo, eu volto ainda com o Dr. Manuel Soares, meu amigo Érico, tá certo? A gente fica com o VT de Dr. José Carlos Portela, não é? Confira. Instituto Dr. José Carlos Portela é referência em cirurgia vascular no Maranhão. Aqui, o cuidado com a circulação é levado a sério. Tratamos varizes, trombose, pé diabético, má circulação e aneurismas. Com tecnologia de ponta e procedimentos sem corte nem internação. Sob a direção dos doutores José Carlos Portela e Abner Ribeiro. Atendemos todos os dias na Medical Center Santa Rafaela, em Bacabal. Agende agora pelo WhatsApp ou Instagram.
Instituto Dr. José Carlos Portela é referência em cirurgia vascular no Maranhão. Aqui, o cuidado com a circulação é levado a sério. Tratamos varizes, trombose, pé diabético, má circulação e aneurismas, com tecnologia de ponta e procedimentos sem corte nem internação. Sob a direção dos doutores José Carlos Portela e Abner Ribeiro. Atendemos todos os dias na Medical Center Santa Rafaela, em Bacabal. Agende agora pelo WhatsApp ou Instagram.